Olá, matutas matutas, mais um episódio do Conversas Matutas no ar, depois de quase um ano sem episódios novos. Eu e o Fê estamos aparecendo aqui de cara lavada, mas para falar de um assunto super legal. Eu sou a Bruna Tukamoto. Eu sou o Felipe Boldo. E juntos formamos o Conversas Matutas. Hoje temos uma participante super especial, uma convidada, a Milena. Ela é nutricionista, minha nutri, inclusive, sou meio suspeita pra falar, já estou há quase um ano fazendo acompanhamento com ela. E a gente vai falar sobre a nutrição comportamental hoje, que é a área de atuação dela. Milena, se você quiser aí se apresentar, já dar um breve spoiler do que é a nutrição comportamental. Legal. Tô muito feliz de estar aqui, porque é um assunto que muitas pessoas não conhecem, né? Então acho que até tem uma resistência da gente falar sobre nutrição. Mas para quem não conhece, eu sou Milena Schermit, eu sou nutricionista clínica, né? Eu tenho abordagem comportamental, que é uma abordagem que ela vai muito além dos nutrientes. Então a gente não foca só no que e quanto comer. A gente foca em todas as áreas que englobam o ato de comer, desde o prazer, o porquê que a gente está comendo, o que está motivando a gente a comer também, toda essa questão emocional, que hoje em dia é uma das coisas que eu mais recebo aqui no consultório. Então, tô comendo por ansiedade, tô comendo porque eu tô estressada. Então, a nutrição comportamental é uma abordagem que considera todo o nosso contexto. Eu acho muito importante, porque hoje em dia a gente sabe que, assim, não basta só saber o que e quanto comer. A gente tem que ter toda uma questão ali muito mais complexa que motiva ou não a gente também, né? Então, a Bru sabe que é uma abordagem que, assim, eu sou apaixonada e que eu acho que é extremamente revolucionária também. E tem tudo a ver com o Fê também, né, Fê? Tem um pouco de relação com o seu trabalho como psicólogo, né? Tem, a nutrição comportamental, ela tem como base a análise do comportamento, né, Milena? Me corrija se eu estiver errado. Ou seja, tem tudo a ver com o meu trabalho. Porque, inclusive isso que a Milena estava falando, é praticamente o trabalho do psicólogo, só que no caso dela é voltado mais para o comportamento alimentar mesmo da pessoa. Esse comportamento alimentar, ele não pode ser entendido no vácuo. Então, o que a gente ouve as pessoas falarem? Você se alimenta errado porque você não tem força de vontade, isso não está dentro de você, você tem que querer se alimentar muito bem e tal. Quando tem uma série de coisas na nossa cultura, no nosso contexto social, na nossa casa, que às vezes impede a gente de ter esse controle, né? Essa força de vontade. Eu sempre explico para os meus clientes quando eles falam desse conceito, né? Força de vontade. Falo que a força de vontade, ela é um sentimento, ela é uma sensação que é produzida pelo contexto onde você está. Você tem força de vontade dependendo do contexto em que você está inserido. E eu estava pensando um pouco sobre essa questão da nutrição comportamental. Eu acho que isso tem a ver com a discussão que na psicologia a gente tem sobre liberdade, né? De que as pessoas acham que, nossa, a gente é livre, eu faço as coisas porque eu quero, sabe? Se eu quiser parar de comer, eu como. Se eu quiser fazer uma dieta, eu faço. E, enfim, aí tem uma série de frustrações porque não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa levar em consideração a realidade das pessoas, o contexto, enfim. Então, tem tudo a ver com o meu trabalho mesmo. E eu acho que daí, puxando o gancho para a nossa primeira pergunta, pelo menos a minha primeira pergunta, né, para mim, é sobre os benefícios da nutrição comportamental para os pacientes, meu. O que você sente, assim, no dia a dia e tudo mais? Eu vejo a nutrição comportamental, assim, como uma forma do paciente ver que é muito além do que só ter essa força de vontade, né, que o Fê estava falando agora. Dele entender todo esse contexto geral. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo, ter uma alimentação saudável não é pra mim, eu não consigo melhorar meus hábitos. Então, como se ela fosse a única responsável, porque assim, é como se bastasse só ter informação e aplicar, como se fosse uma coisa extremamente simplista e reducionista. E na verdade não, né? A gente tem que considerar o contexto como um todo. Então, se a pessoa tem filho, se a pessoa tem tempo para cozinhar, se a pessoa ali, por exemplo, tem um apoio da família, tem condição financeira. Então, eu vejo a nutrição comportamental como uma forma da pessoa desenvolver um autoconhecimento muito maior sobre ela mesma, desenvolver uma questão mais crítica, então não só aceitar, né, o que a gente ouve por aí, e também ver o que faz sentido para ela, porque eu acho que em relação à nutrição, né, acho que assim como na psicologia também deve acontecer, as pessoas acham que é tipo assim, é só eu querer, é só eu saber disso, daquilo, na verdade não.
Então eu vejo a nutrição comportamental como uma forma de empoderar e libertar as pessoas dessas crenças que elas têm. Especialmente quando a gente associa a alimentação saudável, de que é só cortar doce, é só cortar pão, só cortar cada vez mais os alimentos. E quando a gente vai ver, a gente cortou a nossa felicidade e todo o resto também, né? Até trazendo a minha experiência pessoal, quando eu conheci o trabalho da Mi, eu fiquei muito encantada justamente por fugir desse padrão, né, do trabalho do nutricionista, porque eu tinha uma ideia, e eu acho que é o que realmente acontece na maioria, assim, grande parte do mercado, do nutricionista que passa umas dietas, assim, intangíveis, sabe, com produtos caros. Essa sempre foi a ideia, pelo menos aqui do pessoal de casa, tanto que nunca ninguém teve essa preocupação de procurar um acompanhamento com nutricionista mesmo. Então, acho que isso foi, assim, o que mais me encantou realmente. E desmistificar muita coisa, porque eu sempre achei que tinha que ter aquela dieta regrada, super regrada. E aí, só arroz integral. Quando a Milena falou pra mim assim, não, mas você pode comer o arroz normal, não tem problema. Eu falei, tem certeza? Porque desmistificou muita coisa, que a questão, né, de um dia, no fim de semana só, poder comer as besteiras. Já do lixo, né, que o pessoal fala, né? Exatamente. Então, assim, foi muito bom, realmente, assim, desmistificar muita coisa. É uma vertente muito interessante da nutrição, assim. Sim. É porque dessa forma, muitas vezes, a gente aprisiona as pessoas. E aí você coloca, assim, um padrão ideal de alimentação, de estilo de vida. E se você não tá nele, é como se você não estivesse fazendo o mínimo, né? Que você deveria ter, que é prezar pela sua saúde. Na verdade, não, gente. É muito reducionista falar isso, porque cada um vai ter um contexto de vida, prioridade, enfim. Então, eu acho que a nutrição comportamental, ela dá esse empoderamento pra pessoa falar, não, pera, eu não preciso ficar nesse extremo, eu vou fazer tudo ou não faço nada. Eu faço o que eu consigo hoje e tá tudo bem. E nem entra naquelas dietas loucas de comer uma fruta num dia, né? Fê, você lembra? Nossa. Eu e o Felipe somos amigos desde a infância. E aqui no prédio, no nosso grupinho de amigos, eu não entrei nessa loucura tanto quanto o Fê. O Fê pode dizer melhor. Mas o Felipe e os outros participantes, integrantes do nosso grupinho de amigos, entraram numa loucura, gente, na adolescência aqui. Que foi aquilo, Felipe? Que surto. Não, eu não jantava, eu só almoçava, eu ficava o resto do dia sem comer. Emagreci, né? Nossa, mas, assim, vocês óbvio. emagreceram muito. Mas aí é que é a questão, não foi um emagrecimento saudável, né? Não. É uma loucura mesmo, porque você olha pro espelho, você ainda se vê como gordo, né? O objetivo é unicamente emagrecer, não é você ter saúde, nada, porque você olha pro espelho, você se vê como gordo, você se vê de uma maneira distorcida, você fica caçando. Eu caçava na minha bochecha, né? Eu tô gordo ainda, e eu tava seco. Aí eu olhava pro espelho e eu ria pra encontrar onde que minha bochecha tava gorda, sabe? Então é uma coisa muito louca. E se prevalece a lógica da dieta, né? O que a gente faz é isso. Então olha só como tinha outras questões ali que precisavam ser tratadas. E até aproveitando o gancho, Milena, eu fico com uma curiosidade em relação ao seu trabalho, porque eu associo ele muito ao meu, né? Então eu fico pensando assim, tá, chega alguém com uma questão de impulsividade ou de ansiedade. A impulsividade, eu acho ela muito parecida, por exemplo, com a compulsão. Então eu fico pensando, chega uma pessoa assim na clínica para mim. Esse trabalho ele vai ser muito a longo prazo. Vai ter que ser um trabalho de muita validação, vamos investigar sua vida, sua história, seu contexto, enfim. Só que eu, particularmente, nunca trabalhei isso focado só para alimentação. E eu fico com curiosidade, assim, de saber como que funciona. Se você puder só dar um exemplo. Tá, que essa é uma questão que, assim, acho que 90% dos pacientes eles trazem, porque hoje a nossa sociedade ela é muito ansiosa, né? A gente tem muita informação a todo momento. Então, eu sempre foco que realmente é um processo. A gente não vai resolver isso em 1, 2 meses. Então, acho que a primeira coisa que eu sempre faço na primeira consulta é tentar avaliar o que está sendo um gatilho para essa ansiedade. Então, a gente geralmente faz alguns exercícios comportamentais, né? Porque, diferente da nutrição tradicional, aqui a gente sempre tem algumas ferramentas. Então, em relação ao comer intuitivo, a Bru sabe, né? Que a gente gosta muito de fazer esses exercícios ali, pra gente identificar o que está causando aquilo ali, que muitas vezes gera uma frustração, uma cobrança. Então, primeiro eu tento identificar, né? Tem alguma área da vida dela que tá gerando isso? Geralmente eu trabalho.
né? A gente sabe que o trabalho, as pessoas, elas acabam levando muito trabalho para casa, tem muita autocobrança. Então, eu tento sempre trabalhando, não só alimentação, né? Então, eu trabalho algumas outras áreas também pra gente colocar limites. Então, eu gosto muito de trabalhar com metas, por quê? Quando a gente trabalha com micrometas, a gente tira um pouco daquela autocobrança da pessoa só ficar focando no resultado final. Então, quero chegar aqui, quero chegar ali. E aí ela vai vendo que ela vai progredindo e evoluindo. Então, essa ansiedade que ela muitas vezes sente, ela vai sendo amenizada. E ela vai trabalhando a autoeficácia dela e a autoconfiança também. Então, eu gosto muito de fazer primeiro essa análise inicial junto com o paciente, fazer alguns exercícios e também ao longo das consultas tá sempre ali no suporte. Como que você tá? Tá dando certo? Não tá? Pra gente também tá ali perto, porque senão se a gente só fica conversando uma vez no mês, é muito fácil da gente ter essa desmotivação, da frustração e da cobrança, né? Não sei se no seu caso, por você às vezes atender, tipo, semanal, quinzenal, se você sente que acontece isso muito com os pacientes, ou você sente que é um pouco mais diferente no meu caso, por exemplo. Se eu sinto que acontece o quê? Desculpa. Essa cobrança, muitas vezes, né, deles. Porque o meu, muitas vezes, eu atendo uma vez por mês. No seu caso, tem uma frequência um pouco maior. Sim. Tem uma cobrança. Tem uma cobrança de que, eu sinto que eu regredi. E aí eu coloco, mas aqui você tá aqui pra regredir quantas vezes precisar, né? Eu até falo. Eu falo muito nessa questão da falha. Porque daí como a pessoa, às vezes, ela acha que falhou, né? E com comida, com dieta... esse negócio da falha, muitas vezes ele é o que ferra tudo, né? Sim. A pessoa não se permitir errar, não se permitir falhar primeiro que eu não sei se a nutrição comportamental é a favor de dietas. Eu acho que não. Dietas, quando a gente fala dieta restritiva, não. Dieta restritiva, não. Dieta restritiva, não. Porque a dieta restritiva, ela tá inicialmente fadada ao fracasso, né? Exato. Justamente porque, eu tenho um tipo de padrão de comportamento que eu fui tendo durante toda a minha vida, aí, de repente, eu vou numa nutricionista que me passa uma dieta restritiva e eu vou seguir. E acho que vai funcionar, né? Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo, de que, eu quero começar a fazer exercício físico. Aí vai lá a pessoa começar a fazer exercício físico e tenta dar 3 voltas correndo no Parque do Ingá, que é o parque que tem aqui em Maringá, que tem 3 quilômetros de extensão. Então, vou dar 3 voltas correndo, todos os dias. Gente! Né? Não vai, você pode até conseguir no primeiro dia, mas você não vai nos outros, né? Exato. A meta tá muito alta. Então, que você consiga, então, caminhar 30 minutos 3 vezes por semana, né? E aí você sentiu que, beleza, o seu condicionamento melhorou? Legal, você venceu, né, nesse primeiro momento. Próximo. Vamos agora 40 minutos. Então é muito aos pouquinhos, a evolução é muito aos pouquinhos. E é um trabalho, eu não sei como que é pra você, Milena, mas pra mim é assim, a pessoa tá lá, a pessoa que tá vivendo na situação, ela não consegue ver os pequenos avanços, né? Então o meu trabalho é muito de, vamos retomar, você percebeu que você fez isso aqui, isso outro aqui, esse outro aqui, que pode parecer pequeno, mas olha como que isso é grande. Você lembra como que você chegou aqui? Quando você falou dessas micrometas, é assim que você fala, eu identifiquei também o trabalho do psicólogo aí. Pelo menos do psicólogo comportamental. Não, total. Eu super me identifiquei com a sua fala agora, porque eu faço muito isso também nas consultas, a Bru sabe, essa questão de validação. E eu falo, gente, se a gente não reconhece o que a gente tá fazendo, tanto eu como nutricionista, as pessoas como pacientes, a gente não fica feliz, porque a gente quer resultado. Se a gente não reconhece resultado, a gente foca no fracasso, foca ali no que a gente não conseguiu fazer, e aí que vem essa desistência. Então, total, assim, super me identifico com o que você acabou de falar, porque é o que eu faço nas consultas também, porque senão as pessoas ficam muito focadas no que não deu certo, no que não conseguiu, no erro, e eu falo, gente, vamos lá, não deu certo? Vamos tentar entender por que não deu certo. Será que aquela meta que a gente colocou era viável? Será que ela estava muito alta? Eu tenho uma meta que tô desde o começo do acompanhamento com a Milena que não deu certo. E é uma micro, mas tudo bem, a gente tá tentando reformular, mas é isso mesmo. Eu acho muito legal porque traz uma sensibilidade, né, assim, pro trabalho mesmo, né? Aquela coisa muito seca, fria. E essa questão da compulsão alimentar e tudo mais, na verdade, eu acho, não tenho certeza, né, que vocês vão também concordar, que uma abordagem com dietas mais restritivas é muito pior para essa pessoa, né, que tem essa compulsão alimentar. Porque, nossa, já é ruim para uma pessoa que não tem
a compulsão alimentar pra quem tem, que se cobra mais, tá numa situação ali muito abalada emocionalmente também, enfim. Então, é muito complicado. E eu vejo também, Milena, você me corrija se eu estiver errado, mas esse tratamento um pouco mais, de você analisar um pouco mais o contexto, de fazer um trabalho mais terapeutizado do que você tacar um protocolo na pessoa, eu acho que ele é essencial, assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela foi numa nutricionista específica, e ela não estava conseguindo seguir as dietas, e toda semana ela ia lá, não conseguia seguir as dietas e tal, e ela sentiu que a nutricionista deu um perdido nela, porque não estava funcionando o trabalho. Gente, ela desistiu do paciente. Desistiu do paciente. A que ponto chegamos? Sim. Tá, E aí, o que a nutrição comportamental me passa de sensação também é isso, tipo, eu tô aqui, eu gosto de você, mesmo você errando pra caramba, né? Vamos tentar entender por que tá errando. Tem alguns clientes que às vezes falam assim pra mim: ai, mas eu fico com medo de você cansar, porque eu não consigo avançar nesse sentido. Eu falo: se você não tá conseguindo avançar, isso é mais um sinal de que você precisa disso aqui, né? Exato. Então a gente vai entender, eu gosto de você apesar disso, né? Então é mostrar pra pessoa que, você não é sua falha, eu gosto de você como pessoa, né? Apesar de você ter esses erros aí, você tem toda uma série de outras coisas aí que são importantes. Faz sentido isso? Faz total sentido, não, total. Porque essa parte do acolhimento, né, dessa empatia também, mas de gerar uma autorresponsabilidade. Você falar assim, tô aqui pra te acolher, pra te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Porque você senão tem essa questão da contratransferência, né? De achar que, assim, a gente que é profissional de saúde que vai resolver a solução dos problemas. Não é milagre, né? Mas exato. 50% é do cliente. Exato. Um pouquinho mais até. Um pouquinho mais. E eu acho que essa parte emocional também, pegar nas partes emocionais, é muito importante pra gerar menos frustração também, né? Porque normalmente a galera liga a nutrição somente ao corpo, à estética. E, pra se frustrar por causa de não atingir as suas expectativas com estética, é muito fácil. Você começa a fazer academia lá, um mês, você não perdeu peso. E normalmente você ganha peso no começo da academia, né? Pela questão da massa e tudo. Eu lembro que eu cheguei a 61 quilos no meu primeiro mês, eu queria chorar, que eu falei, não, tá errado. Fui em 3 farmácias, tava 61 em todas. E aí, assim, imagina, pra uma pessoa que tá fazendo somente porque quer emagrecer, aquilo lá dá um boom na cabeça dela, ela desiste. E é muito fácil acho que não largar. pode treinar nem nada, né? Que é um problema. Na verdade, gente, ela tá ganhando saúde, tá ganhando exposição, então é muito problemático, é uma linha muito tênue, né? Entre você tá ali, fazendo, entre aspas, por uma saúde mascarada e, na verdade, tá ali super neurótica com a comida, com calorias, com o que você comeu ou deixou de comer. Enfim, é bem problemático. Nossa, mesmo. calorias. Eu lembro que teve uma época aqui da nossa adolescência que Milena tinha um rolê de contar calorias, não tinha, Felipe? Que vocês contavam as calorias. A Bruna tá acabando comigo. Eu não sou mais assim, gente. Prometo. E olha o que ele tornou. Ele se tornou um psicólogo comportamental. Mas a minha história é parecida também, porque assim, eu tive uma relação extremamente complexa com a comida e com o meu corpo, desde a adolescência, assim, que tipo assim, hoje eu vejo que o que motivou a buscar a nutrição comportamental é que eu falei, gente, eu sofri tanto que as pessoas não precisam sofrer dessa forma, porque é horrível a gente que passou na pele, né, ficar contando calorias. Eu lembro que assim, na época da minha adolescência, eu fazia Kung Fu e eu competia. Eu treinava todas, assim, 6 vezes por semana, de terça, quinta, sexta e sábado, 4 horas por dia de Kung Fu. Meu Deus. E às vezes, meu pré-treino era 2 fatias de pão de forma, maionese e um pepinozinho, porque eu tinha medo de engordar. Pra treinar 4 horas. Nossa. Então, assim, eu não comia nada, assim, ficava contando caloria, ficava fazendo 1h30 de abdominal por dia. E hoje eu falo, gente, era uma saúde disfarçada de um comportamento transtornado totalmente, assim, não saudável, né? Pra saúde mental, quando a gente para pra pensar. Sim, e sem contar também, né, eu tava conversando com o Lucas esses tempos atrás sobre isso. Eu paguei minha língua, né, que eu estou namorando uma pessoa de educação física. Gente, pra quem acompanha o Conversas Matutas, a Bruna está namorando. Vocês lembram que ela ficava... Que personal! Mudou,
que mudou em um ano sem conversas matutas? Um personal, né? O que mudou em um ano. E vocês lembram que ela ficava levantando a bandeira da solteirice aqui. Olha só, né? Então vamos lá. É verdade. Meu Deus do céu. Dá até medo de escutar os outros episódios. Vou mandar pro Lucas. O que o Lucas comentou também uma vez, tempos atrás comigo, é que a questão de comer mal antes do treino também impacta no resultado do treino, né? Tipo, você não vai ter um resultado legal se você não comer certo. Tipo, em relação ao pré-treino também, enfim. Então, essa ideia de, eu vou comer pouco, aí treina pra caramba, só que aí às vezes você não tem o resultado que você quer do treino. Por quê? Porque sua alimentação tá toda cagada, né? Exato. E esse negócio das dietas, de você se alimentar mal, enfim, e do contexto, eu acho que faz toda a diferença. Eu vejo hoje o meu contexto, né? Você estava falando do trabalho, Milena, eu lembrei em relação ao meu trabalho. Quando eu estava na graduação, eu não conseguia conciliar, porque primeiro que eu peguei um monte de coisa para fazer, a Bruna lembra, Nossa, mais do que eu deveria ter pegado. E assim, Sério? eu comia, assim, incrivelmente, e eu comia o que dava, né? A hora que dava, né? Não tinha tempo para pensar na comida, sentir. Não, eu vou comendo no carro, sabe? Umas coisas loucas assim. E hoje eu tenho a minha sala na clínica. Minha sala na clínica tem um banheiro com chuveiro. Então eu posso ir na academia antes de começar a atender, tomar banho, atender. Na clínica que eu trabalho tem uma cozinha, que eu tenho uma geladeira lá que eu posso deixar comida saudável, sabe? Então o meu contexto ele tá repleto de fruta, de iogurte, de coisas assim, a minha volta. No meu contexto é possível ter isso. Eu fico pensando uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, sem ter essa possibilidade. Eu tenho que trazer a minha marmita de casa, eu tenho que... Então é muito mais difícil. Se a gente estava falando de força de vontade, requer muito mais força de vontade, né? Então, a gente precisa analisar esse contexto, que às vezes as pessoas olham e falam, nossa, olha só, ele conseguiu e eu não, né? Ele tá conseguindo, a Bruna tá conseguindo. Nossa, essa comparação é muito foda, né? Sim. E o legal da nutrição comportamental é que ela olha caso a caso, né? Então, você não tem um padrão, não é um padrão específico. Não tem certo e errado, né? Que muitas vezes é o que vai total contramão que as dietas falam. As dietas falam, tipo assim, faça isso, siga isso, e aí sim você vai estar fazendo certo. E as pessoas se prendem tanto a isso que elas falam, bom, eu não tô comendo 4 frutas no dia, eu não tô comendo proteína em toda refeição, eu não tô tomando água, então eu tô fracassando, tô falhando em todo momento. E aí ela fala, bom, se é tão difícil, eu nem vou tentar, né? Então, realmente, a nutrição comportamental, ela liberta as pessoas para elas verem que elas estão progredindo dentro do contexto e dentro da própria história da pessoa também. Porque senão é muito injusto, né? Igual você acabou de falar, né, Fê? Tipo, uma pessoa, por exemplo, eu que trabalho home office, não tenho que me deslocar, não gasto tempo com isso, com uma pessoa que tem que ficar 2 horas ali deslocando para ir, 2 horas para voltar. Exatamente. É outro contexto. E assim, eu sinto muito isso como paciente da Milena, porque às vezes a gente tá conversando durante a consulta, né, passando o que aconteceu no último mês e tal, e às vezes eu penso, me vai fazer perguntas sobre questões práticas, e aí a Milena veio com, mas o que você estava sentindo? Aí, meu Deus do céu, tá sendo paga pela minha psicóloga, certeza. Mas é porque realmente aí depois, e faz todo sentido ali durante a consulta, você vai entendendo que realmente o emocional afeta muito, né, o dia a dia, a rotina, os horários. Eu lembro muito, do primeiro mês, assim, de acompanhamento com você, porque eu comecei, principalmente porque eu tinha um problema, assim, de comer muito mais do que eu precisava, né, então eu ficava com mal-estar, inchaço, e a Mi passou uma atividade que me chamou muito a atenção, a questão, assim, ela pedia pra eu escrever tudo que eu tava comendo em cada refeição, horário, com quantas pessoas, né, e o que eu estava sentindo. Aí eu falei, meu Deus, mas o que eu estou sentindo? E depois... complexo, né? Exatamente. Ao longo das semanas, eu fui entendendo. Eu olhava pra planilha e falava, nossa, olha, nesse dia que eu tava sentindo isso, afetou a minha alimentação mesmo. Porque realmente tem total ligação, né, não tem como invalidar isso. Exato. E isso é muito libertador, que quando você ganha esse autoconhecimento, você fala, poxa, legal, tô entendendo meu contexto, você tira um pouco da culpa e gera espaço, porque eu falo para os pacientes, pra curiosidade, né, pro questionamento, e que, assim, é muito importante, né?
Sim. E Milena, uma pergunta. Na sua opinião, assim, por que dieta restritiva não funciona? Tá. Bom, porque a dieta restritiva, primeiramente, ela vai estar colocando uma imposição como se fosse a verdade absoluta para as pessoas, né? Começou por aí. E aí ela é muito problemática em diversos níveis. Primeiramente, que a gente acaba, entre aspas, demonizando, né, alguns alimentos. Então tem que a gente fala de dicotomia alimentar. Então tem alimento proibido e tem alimento permitido. Então se eu como o permitido, tá certo. Se eu como o proibido, bom, fracassei, já era. E aí é como se fosse esse caos, né, e tudo mais. Então, nesse caso, acaba sendo muito problemático porque acaba aprisionando essas pessoas como se fosse só uma verdade absoluta. Então, ela fica focando mais no que ela não pode, ao invés de tentar focar na inclusão, no contexto, de respeitar a própria história, contexto e rotina dessa pessoa também. Então, é problemático nesse sentido, e não só isso também. Essa pessoa, ela muitas vezes aumenta o risco de ter transtorno alimentar, que aí já é uma questão extremamente mais profunda, que tem que ter um acompanhamento psicológico, psiquiatra também, que muitas vezes a gente não acaba falando, mas que afeta, assim, grande parte das pessoas. Meu público, por exemplo, é um público mais feminino que muitas vezes tem um comer transtornado, que basicamente é um pré-transtorno alimentar. Então, não acaba sendo um transtorno psiquiátrico, mas acaba sendo toda uma problemática em relação à própria imagem corporal, em relação à comida, dessa cobrança, entendeu? Então, as dietas restritivas, elas acabam sendo extremamente complexas, né, nessa questão. Eu vejo, assim, até como uma dúvida geral, talvez, sabe? Porque quando a gente fala que, o seu trabalho não é ligado à dieta restritiva, eu fico pensando que talvez as pessoas possam achar que isso é muito intangível. Tipo, tá, mas e na prática, então? Como que funciona? Você consegue, dar uma resumida para as pessoas entenderem? Tá. Porque é muito difícil, né? Não é algo... Não tem um protocolo, como o Felipe diz. Então, Sim. assim, você não consegue chegar e falar, não, eu atendo assim, assim, assim. Caso a caso. Mas pro pessoal ter uma ideia, entender um pouco mais. Como que funciona sem uma dieta restritiva, você fala? Isso, como que é o seu atendimento? Então, o que você oferece? Tá, até antes de você começar, Milena, deixa eu só... Isso que a Bruna falou é muito real, assim, porque mesmo eu, que estudo análise do comportamento, eu sigo um nutricionista comportamental no Instagram e ele posta várias coisas. Talvez você já até conhece, que é o Barriga Positiva. Ah, eu adoro! Adoro ele. Vou ver ele no congresso agora na sexta. Fiz um jabá de graça aqui pra ele nem me conhece, mas tá lá. Enfim. E aí, às vezes, ele posta umas coisas assim que eu fico, gente, mas como? Né? Por exemplo, ele fala que... Eu não vou lembrar das sacadas deles, mas ele coloca assim, a comida certa é a comida que você tá com vontade de comer. Às vezes ele coloca isso. Ou, deixa eu pensar num outro exemplo. Você tem que comer proteína, não sei o que, mas carboidrato também é importante. Então ele vai fazendo umas coisas assim que eu fico, tá, mas tudo pode, então. É isso. Eu posso comer o que eu quiser e eu vou emagrecer. É isso, então. Às vezes eu fico com essa sensação. Dá mesmo, né? E outras pessoas já me falaram que ficam assim, né, quando pensam sobre a nutrição comportamental. E assim, eu sei que não é, né? Eu sei que não é porque eu já conversei com a Milena em outro momento, né? E também porque eu já li um pouco sobre, quando eu atendi um caso de uma pessoa que não podia pagar por uma nutricionista, enfim. Então eu fui mais ou menos entendendo, pra entender ali, ajudar um pouco. Eu sei que não é isso. Mas eu também não sei explicar melhor, tá? Tá bom. Viu, Milena? Use o seu tempo precioso. Tá bom. Tá todo mundo aqui, ó, com a caneta pra anotar. Eu vou responder primeiro a dúvida do Fê, que ele acabou de comentar, depois eu vou falar a sua, que são coisas diferentes. O que você acabou de trazer, você meio que falou um pouquinho pra gente sobre os pilares do comer intuitivo. Por quê? Esse exemplo que você trouxe, ele vai trabalhar exatamente esses 3 pilares principais do comer intuitivo, que é da gente se tornar o expert do nosso próprio corpo. Então, ele tem 3 pilares principais. A permissão incondicional para você comer. Você comer para você realmente se nutrir, né, fisiologicamente falando, e não na parte ali emocional. E de você confiar nos sinais do seu próprio corpo para você tomar as decisões. Então, você parar e você realmente iniciar a comer. Então, um exemplo para você ver como que funcionaria na prática. Eu sei que, por exemplo, eu posso comer um bolo de chocolate todo dia. Então, eu tenho a permissão incondicional para comer.
Então, isso já tira um pouco daquela questão da culpa, né? De alimento proibido e permitido. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo ponto é, eu sabendo que eu posso comer um bolo e eu confiando no sinal do meu corpo, então, quando que eu devo começar a comer, então até aquela escala de fome, e quando eu paro de comer porque eu estou satisfeita, eu sei que eu vou comer até um limite que vai ser agradável pra mim. E provavelmente não vai me gerar culpa, não vai gerar indigestão, estufamento e tudo mais. E quando eu sei que eu tô comendo pra nutrir o meu corpo por fome e não por exemplo, uma ansiedade, provavelmente eu não vou exagerar. Então você vê que, seguindo esses 3 pilares, você consegue comer um bolo sem que você tá comendo por ansiedade, de uma forma desatenta ou sentindo culpa também. Fica um pouquinho claro? É desenvolver uma consciência do meu corpo, Isso. de como o meu corpo sente, de como... É o autoconhecimento, né? É um autoconhecimento do seu corpo e do seu padrão de Isso. comportamento. E aí... Entendi. Entendeu? Só que isso são habilidades que a gente vai tendo que desenvolver, porque muitas vezes a gente acaba perdendo ao longo da nossa vida, especialmente se a gente fez muita dieta. Porque quando a gente faz dieta, a gente segue, tipo assim, recomendações externas. Então você come, mesmo sem tendo fome, e você, assim, para de comer, mesmo às vezes tendo fome também. Então, o comer intuitivo, ele meio que tira tudo isso dessas cobranças e pressões, e ele começa a focar no que você está sentindo. Então, por exemplo, aquele exercício que a Bru fez, né, que ela comentou que ela gostou muito do diário alimentar, a gente trabalha exatamente essa autopercepção, para você reconhecer quando você está com fome e quando você está saciado, né? Então, através disso, de alguns exercícios que a gente pode fazer, a gente vai resgatando esses pilares do comer intuitivo, que é umas coisas que eu uso na prática também. E aí acho que é um ponto legal, porque aí não é, então, o que meu corpo tá precisando? Aí vai ter o espertinho que vai falar, mas se eu quiser, então, achar que meu corpo tá precisando de chocolate, eu vou comer uma caixa inteira de chocolate até eu enjoar. Mas não necessariamente, porque se você tá consciente do seu próprio corpo, de fato, seu corpo não vai ficar pedindo uma caixa inteira de chocolate. Exato. Né? E o corpo, ele vai dar sinal depois também. Ele vai dar sinal, por exemplo, a digestão foi legal? Ou você ficou com inchaço, você ficou ali com sonolência, com indisposição? O nosso corpo, ele fala de diferentes formas. Então, seria uma pessoa que estaria tentando te sabotar. E, na verdade, não é verdade. Não, eu tô acostumado com os espertinhos. Eles sempre tem. Vacinado. Vacinado. Mas em relação ao comer intuitivo, deu pra ficar um pouquinho mais claro, assim, sobre essa questão? Sim, ficou. Sim? Super. Legal. Porque em relação à questão da Bru, já até esqueci da sua pergunta. Era sobre você explicar um pouco mais. Tá, como que funciona. Bom, o primeiro passo, nesse caso, é eu entender qual que é o objetivo da pessoa. Porque eu primeiro tenho que saber onde que ela quer chegar. O segundo passo, que eu sempre pergunto nas consultas, é entender hoje quais são as principais dificuldades e questões que estão travando. Então, por exemplo, para muitas vezes, que é o meu foco, né, dos atendimentos, que é o emagrecimento consciente, é a questão da organização, é a questão da ansiedade, é a questão de não ter prazer na rotina e na alimentação. Então, depois que a gente sabe onde que a pessoa quer chegar e o que está travando ela nesse momento, a gente dá nossos primeiros passos. Depois disso, a gente vai descobrindo no processo, que é uma coisa muito legal também, né? Porque a gente acha, tipo assim, não tô com dúvida. E no processo a gente vai descobrindo essas dúvidas. Aí, a partir daí, a gente vai dando continuidade para que seja um processo voltado para ela. Então, realmente, não tem, tipo, um método, passo a passo, tipo assim, que eu faço com todo mundo. Eu sempre vou adaptando muito de acordo com esse feeling, com essas dúvidas que a pessoa mesmo traz, e a gente vai realmente falando assim, legal. Então, você está me trazendo essa dúvida, vamos falar sobre isso? Aí a gente aprofunda, entendeu? Então, sempre é muito personalizado para que faça sentido para ela ou para ele. Enfim, a gente construindo esse processo junto. Eu sempre falo que o paciente ele tem uma voz super ativa para que seja o processo dele e tenha muito mais adesão também. E é bacana, Mi, também que o profissional, vocês, né? E você especificamente, porque minha experiência com você tem muito esse pé no chão mesmo, de pegar o paciente e jogar no pé. Tipo, não, calma, você tá criando umas metas que eu acho que você não vai atingir. Porque eu lembro que nas primeiras consultas nossas eu comentei com você que me incomodava o fato de eu não conseguir tomar menos refrigerante. E aí eu falei assim, não, então vamos colocar a micrometa pra eu parar de tomar refrigerante. Aí ela falou assim, mas você nunca conseguiu parar até hoje, você acha que você vai conseguir atingir? Aí eu falei, não. Porque realmente, imagina, eu ia colocar isso como micrometa. Eu não ia atingir, eu ia ficar frustrada. Então, assim, tá, mas até que ponto que isso faz mal também, né? Enfim, daí a gente acabou entrando nessas questões. E não era uma prioridade de fato. Era mais uma vontade, né? Assim.
E as pessoas brigam com você, Milena? Você está duvidando que eu não consigo? Não, aí quando eu faço essas perguntinhas chaves, que eu falo são as perguntinhas poderosas, aí que elas estão ali super a falar, não, realmente, vou colocar meu pé no chão, vamos alinhar a expectativa aqui, e aí elas falam, não, você tá certa. Aí, tipo, aí a gente realmente coloca uma meta que seja realista, né? Então, sempre que eu vejo que o paciente tá indo ali por esse extremo, eu falo, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos entender de onde tá vindo essa motivação? Porque, especialmente, acho que pensando por emagrecimento, muitas vezes a motivação, especialmente se a pessoa já fez várias dietas, não necessariamente é dela, mas é muitas vezes de, eu quero ser aceita, eu quero parar de ser julgada, eu quero ser mais... Então, às vezes, essa motivação vem mais não é do intrínseca. externo, né? Exato. É mais externo. E eu acho que você deve lidar muito com isso, né, Mi? No consultório, de gente que chega falando que quer emagrecer. E, na verdade, isso vem todo de uma pressão externa mesmo, né? Pra tentar se encaixar em padrões e tudo. Essa é uma questão extremamente complexa. A gente poderia até fazer um podcast só sobre isso. Somente sobre isso. Gosto. Somente sobre isso. A gente pode. Achei legal. A gente pode. Que é complexa. Mas eu gosto também, viu? Insatisfação corporal, gordofobia, porque é uma questão que afeta todos nós em diferentes proporções e intensidades ali. Perfeito. Muito bom. Nossa, dá Legal. um puta de um podcast. Bom, então, já encerrando o nosso episódio de hoje, mas com esse... a gente atiçou o nosso público, né, pro próximo episódio. Mi, você quer complementar mais alguma coisa? Você acha que quer pontuar mais alguma coisa a respeito da nutrição comportamental? Se você que tá ouvindo a gente aqui agora acha que as dietas restritivas vão ser uma solução, pensa que se elas realmente fossem para solucionar o seu problema, você só teria feito uma, e não várias. Né? Então, acho que é uma coisa super... Tapa na cara é com a gente pra mesmo. pensar. Vocês dois juntos iam causar o caos, viu, vocês? Porque a pessoa passa pela Milena e tem que ir direto pro psicólogo. Aí, ó, gente, ó. Vamos complementar. dar assim, Já pode abrir um CNPJ. Mas é muito isso. Arrasou, Mi, tá certo. Sim. Eu acho que tem que fazer o pessoal pensar mesmo. Sim, e a indústria, ela sempre vai estar tentando lucrar em cima da gente. Então, seja de umas coisas, assim, absurdas que a gente pode conversar no próximo podcast, desde realmente estar aí lucrando com a insatisfação das pessoas, né? Então, fica essa mensagem pra gente realmente refletir, porque muitas vezes a gente se prende nesses padrões, essas dietas extremamente restritivas, mas que mais aprisionam a gente do que qualquer outra coisa, do que para trazer saúde, bem-estar, que é o que muita gente está buscando também, né? Então, acho que essa reflexão, pra gente terminar esse podcast e fica esse ar também pra gente conversar sobre esse outro assunto que eu tenho certeza que pode ser muito, muito interessante em diversos sentidos. E só um parêntese, que eu não consigo calar minha boca, né? E a Milena falou isso de você... como que foi a sua frase lacradora, Milena? Se as dietas realmente funcionassem, você teria feito uma e não várias delas. Perfeito. Isso tem um nome pra... Isso é uma técnica que a gente usa na clínica e tem um nome, que é desesperança criativa. Você já ouviu falar? Nunca ouvi falar, mas adorei. Não. Fale mais. É desesperança criativa. Por quê? Você mostra pra pessoa que as estratégias que ela tem tido durante toda a vida dela não tem funcionado. Pra ela ter uma vida melhor, pra ela ser menos ansiosa, pra ela ser menos depressiva. Muito massa. E aí você coloca a pessoa num estado de desesperança. Só que criativa, porque já que as coisas não têm funcionado, você meio que fica com as portas abertas para novas possibilidades, né? Estratégias que vão de fato funcionar. Então, isso que você tá fazendo aí é realmente colocando a pessoa nesse estado de desesperança criativa, que ele é perfeito. A pessoa pode ficar um pouco frustrada no começo, mas é bom. É bom. Sim. Legal. Fiquei até arrepiada só de falando, adorei. Que legal. Ai, gente, que massa. Mi, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Imagina, adorei. Amamos o papo. Queria agradecer só a Milena, agradecer pela paciência, né? Porque pra quem não sabe, ninguém sabe, né? Eu tô falando agora. A gente tentou gravar esse episódio e deu tudo errado. A gente chegou a gravar, a gente chegou a falar tudo e não foi gravado. E não foi gravado. Não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, agora tá tudo certo. Mas a segunda vez é sempre melhor, né, gente? Sim, deu tudo verdade. certo. Estamos muito mais conectados. Só um recado pro pessoal conhecer as redes sociais da Milena. Eu vou deixar no texto ali do podcast as redes sociais dela. Mas se você quiser falar também, @
Nutri.milenachayamid, que é um pouquinho difícil, né? Porque o nome tem 2 L's, pra quem não tá muito acostumado, mas pra quem quiser seguir lá é nutri.milenachayamid. Tem vários conteúdos bem semelhantes aí o que o Felipe estava falando também, né? Do Ouro Nutricionista. Acompanhem e até a próxima. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Beijo. Nunca deixem de Até. matutar.